Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de saúde da criança. Aqui é o professor José Ivo. Hoje nós vamos falar sobre anomalias anatômicas e congênitas na criança. As anomalias anatômicas e congênitas são desencadeantes de muitos fatores, onde vai deixar a criança com algumas deformidades, tá? E que a maioria dessas deformidades são reversíveis, outras não, e vão depender de vários fatores. O que é uma anomalia congênita? Uma anomalia congênita é todo defeito funcional ou estrutural presente no momento do nascimento ou que se manifesta em etapas mais avançadas da vida, né? Nem sempre essas anomalias vão aparecer no nascimento, mas ela pode se manifestar em etapas, né, no decorrer da vida. Tá? Congênitos vem do latim e significa nascido com. O estudo desses mecanismos de anomalias, ele é tratado, né, pela teratologia, que é o ramo da ciência que estuda as causas dos mecanismos e padrões do desenvolvimento anormal, e ele considera que certos estágios desse desenvolvimento embrionário são mais susceptíveis a perturbações do que outros. As causas das anomalias, como eu já ouvi falado, né, são divididas em etapas, elas podem ser por fatores genéticos, ambientais ou multifatoriais. Os genéticos é quando já na herança, na transformação hereditária, o gene já se modifica, fazendo com que a anomalia seja característica, não dê a caracterização daquele ser. O ambiental são fatores que contribuem para que ocorra alguma causa de anomalia, e heranças multifatoriais, que são os vários fatores que contribuem para o desenvolvimento e o surgimento dessas anomalias. De acordo com esse gráfico aqui, as doenças congênitas humanas, eles têm 55% de etiologias conhecidas, como mostra essa parte azul, 20% de herança multifatorial, 7% são aberrações, tá? E os outros genes são mutantes, tá? E os outros 10% são considerados resultantes de herança hereditária, entre outras situações, ou na maioria das vezes são desencadeadas por fatores fatores, né, multifatoriais ligados a essas heranças cromossômicas. Os fatores genéticos, eles podem ser classificados como anomalias causadas por genes ou anomalias causadas por fatores cromossômicos. Essas anomalias causadas por fatores cromossômicos, eles se dividem em anomalias cromossômicas numéricas e anomalias cromossômicas estruturais. Os fatores ambientais e os agentes teratogênicos, vejam só, são os agentes infecciosos, os agentes parasitários, radiações, agentes químicos, os antibióticos, anticoagulantes e hormônios. Esses são todos os fatores ambientais que podem, e também agentes teratogênicos que podem contribuir para o desenvolvimento de anomalias e malformações. Os agentes infecciosos, geralmente, eles estão representados por os vírus, né, principalmente da rubéola, o citomegalovírus e o vírus do sarampo, da paroditite e da hepatite, como também da poliomielite e da varicela.
causando anomalias oculares, tá? Onde a maioria dos pacientes acometidos por esses vírus pode desenvolver essa malformação ocular, deixando a maioria vesgo. Algumas infecções parasitárias são afetadas, né? Afeta a mãe, e essas mães afetadas por certos parasitas podem ter seus filhos com desenvolvimento afetado, né? Se de modo em que seja diagnosticado certos parasitas na mãe e tratada precocemente, não vai acometer o bebê, o recém-nascido. Dentre elas está a toxoplasmose congênita, né? Onde tem uma ligação com os gatos, tá? E pode deixar grandes sequelas no recém-nascidos. As radiações também podem causar alterações no código genético do indivíduo, e o seu desenvolvimento pode causar danos irreversíveis, tá? Que temos exemplos de espinha bífida, anencefalia. E os agentes químicos que podem influenciar as malformações congênitas são os agentes químicos, né, que podem provocar, né, no feto, o desenvolvimento da criança pode ser afetado. E entre esses agentes químicos tem todas as bebidas alcoólicas, medicamentos, cigarro, drogas. E também os antibióticos. A, a, a danosação desses antibióticos, como as tetraciclinas, podem causar malformações, né, nos ossos dos dentes, que já foi bem relatada em algumas situações, e ela é bem explícita nas crianças que fazem tratamentos prolongados com esses medicamentos, esses antibióticos. Tem a questão dos hormônios, né, que fazem a ação de certo, que tem uma ação que durante a gravidez pode interferir na diferenciação sexual, tá? Que vocês vão fazer uma pesquisa sobre essa diferenciação sexual. E a herança multifatorial, que é um modelo no qual ocorre a susceptibilidade a um distúrbio que é uma variável, tá? Ela pode ser contínua ou ela é determinada pela combinação entre fatores genéticos e ambientais, onde temos o que? A espinha bífida, o lábio leporino, né? A fenda palatina, tá? Isso tudo são heranças multifatoriais que estão combinadas com os fatores genéticos e ambientais. Temos também os siameses, tá? O que são, como ocorre essa formação? Ocorre na formação dos gametas, tá? Na formação, na multiplicação celular, onde em uma gestação normal, os gêmeos univitelinos, eles vão ter sua fecundação, tá? E a separação sempre vai ocorrer até o 9º dia, tá? Onde esses embriões vão ser separados. Na gestação siameses, ocorre a fecundação, tá? E por volta do 12º dia ocorre a divisão celular, tá? E essa divisão celular faz com que os indivíduos, né, eles não se separem por alguma e fiquem interligados nesse embrião por alguma parte do corpo.
Aí aqui, em breve, um breve histórico sobre a história dos gêmeos siameses. Na Idade Média, os siameses eram queimados, tá? Esses siameses eram queimados por... E eles eram queimados porque eram considerados aberrações, tá? E no século passado era comum, principalmente na Europa, tá? Eles serem queimados, porque geralmente eles atribuíam a mal sorte, a aberrações, é, envolvia a questão de bruxaria, entre outras razões. Por que o termo gêmeos siameses? Por quê? Porque a palavra siamês, ela se refere a gêmeos, tá? Só que essa referência de gêmeos é que eles não se separam, né? Os corpos continuam unidos, como vocês veem na imagem. E logo após o nascimento, eles ficam unidos, mas poucas pessoas sabem que o termo surgiu por causa dos dois irmãos que viveram no século passado, né? E eles nasceram em Sião em 1811 e eles eram filhos de pais chineses, né? Shang Yang. E eles eram gêmeos siameses, por isso que tem essa nomenclatura, né? De siameses. Existem vários tipos de gêmeos siameses, tá? Aqui nós vemos nessa imagem um tipo de gêmeos cefalópodes, que eles estão com o crânio dividido, só que tem dois braços e duas pernas. Nessa outra imagem aqui nós vamos ter o crânio-toracófagos, que é tanto o crânio quanto o tórax estão unidos. E vamos ter os cariopagos, que são o crânio, que está interligado à parte, pode ser a parte do laterais, como também parte posterior do cérebro, que vão estar conectados. E vamos ter os desencéfalos, tá? Que é desenvolvido dois troncos, e eles se separam, né? Com duas cabeças. Vamos ter dois braços, são apenas dois braços e duas pernas. Aí tem os escopagos, tá? Onde eles vão ser unidos por uroabdômen, eles não vão ter pernas, eles vão estar vai ser um abdômen para os dois gêmeos siameses. E tem os onfalópagos, que são conectados, né, por todo o tronco, tá? Como vocês veem na imagem, desde a barriga até o pescoço. Temos os parápagos, tá? Que é um único tronco com duas cabeças, como mostrar a imagem. Os picófagos, que são unidos pela parte costal, tá? E os torapáguos, que são apenas interligados pelo tórax, tá? Casos em que esses gêmeos unidos podem ser separados, né? Casos em que pode ser. Em casos em que eles possam um ter uma vitalidade boa e o outro não, é uma questão de ética muito grande em relação a essa separação dos gêmeos siameses, porque é uma anomalia, não deixa de ser uma anomalia, e muitos não resistem. Pode ocorrer a questão até, usando a ética, a questão do aborto.
é um caso a ser discutido com comitês de medicina, de profissionais da área da saúde, como também familiares. Temos também a síndrome de Down, tá? Síndrome de Down ela é uma síndrome que nos perguntamos, né? Tem várias perguntas em relação a ela, mas que é uma das síndromes que mais conhecemos, bem comum na nossa realidade. E o que é a síndrome de Down? O que pode provocar a síndrome de Down? Quais são os diferentes tipos de síndrome de Down? Tá? São perguntas que sempre nos fazemos, né? As características de uma síndrome de Down é que a criança que nasce com síndrome de Down ela é uma criança, tem uma cabeça pequena, tá? Uma face larga e achatada, olhos oblíquos puxadinho para cima, às vezes tem pálpebras, as pálpebras têm uma dobra de pele a mais, tá? Prega palmar única, mãos curtas e largas e discreta flacidez muscular. Quais são os principais problemas de saúde? Tendência de maior infecção respiratória, dificuldade de coordenar os movimentos, de sugar, engolir, respirar, problemas na fala, algumas malformações, obesidade, baixa estatura e alterações do sistema endócrino. O diagnóstico para a síndrome de Down é antes do nascimento, né? Com amostra vilocorial, né? Uma amniocentese, tá? E uma dosagem de alfa-fetoproteína. Depois do nascimento, observar as características, exame de sangue em busca de trissomia do PA21, tá? Existem vários tipos de síndrome de Down e entre os tipos da síndrome nós temos a da trissomia simples, que é a maioria de 90 a 95 casos de síndrome, e a de translocação, que corresponde a 4 ou 6% dos casos, que é também do cromossomo extra do PA21, que fica aderido a outros cromossomos, né? Outra das perguntas é que a síndrome de Down, outra das perguntas não, há umas recomendações para a síndrome de Down, que é sobre a aceitação, né? A estimulação precoce para a criança e a escola, né? E a escola normalmente sempre atentar para não ao preconceito e à discriminação. Todas as pessoas acometidas com síndrome de Down, elas são normais, né? Elas têm essas pequenas limitações, mas só que elas podem ter uma vida normal, tá? Também é importante lembrar que em relação à síndrome de Down, que é uma doença, é uma doença hereditária, tá? E também sobre a causa, sempre há o excesso do material cromossômico, né? Indivíduos acometidos com essa condição, onde tem 47 cromossomos. Temos a acondroplasia, né? Que se define também chamada de nanismo. A oncodroplasia é o ananismo acondroplásico, tá? É uma anomalia autossômica dominante que altera o crescimento, afetando dessas maneiras a ossificação endocondral. Qual é a sua causa? Sua causa é atribuída a uma mutação do gene do receptor 3 do fator de crescimento dos fibroblastos no cromossomos 4' e apresentando a transversão GA, levando a uma substituição do aminoácido arginina por glicina, onde vai deixar a pessoa com tamanho reduzido, né? Na história, a descoberta de um esqueleto ancondroplásico, tá? Na Inglaterra, com idade de 7.000 a 300.000 anos antes do período neolítico,
Foi a primeira aparição, né, de um esqueleto. No Egito Antigo eram admirados e venerados como divindades. No Império Romano eram treinados para lutarem como gladiadores divertir as cortes. Né? No século XIX foi introduzido o termo acoplastia que é por Parrot, tá? E as características anatômicas de uma pessoa com nanismo é baixa estatura, membros curtos, limitações de extensão de cotovelos, dados das mãos e dispostos em tridente, né, separação do terceiro a quarto dos dedos, macrocefalia, fronte ampla de proeminente, né, tronco largo e estreito, como vocês mostram a imagem, cifose e lordose acentuada, tá? O que é cifose e lordose? Ó, a coluna vertebral pode apresentar três tipos principais de desvio, tá? A coluna vertebral tem dois tipos, né? De curvas naturais, a lordose e a cifose. A lordose é a curva encontrada na região cervical da sepse e a cifose é encontrada na região torácica ou sacrococcígea. Ok, tá? Braquiobacteria, tá? O que é braquiodactilia? São dedos curtos, né? Em geral, ela é desproporcional às mãos e ela está bem característicos dessa malformação de membros caracterizados pela desostose ósseas, tá? E problemas dentários, mau posicionamento da arca dentária superior e inferior. O diagnóstico pode ser feito através de análise de radiografia e esqueleto de indivíduos, já que para ser constatado desde o período de pré-natal, é impossível ser realizado por ultrassonografia, mas para ser confirmado, o ideal é fazer o teste de DNA em células de líquido amniótico. O tratamento, na maioria da parte dos casos, o indivíduo evolui normalmente dentro dos padrões restritos de saúde. Entretanto, para um quadro de melhora de postura dos lombares, faz-se necessário acompanhamento com fisioterapeutas. Também pode recorrer a tratamentos de alongamento ósseo, né? Porém, esses são de pouca eficácia. Aqui tem imagens, né? Pessoas com nanismo, tá? E temos a anencefalia, tá? A anencefalia, o que é a anencefalia? É uma malformação rara do tubo neuronal, né, com ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. O prognóstico, né? Vimos aqui que no cérebro normal nós temos o cérebro, tá? E o tronco cerebral, tá? Na merocrania no desenvolvimento do cérebro, ele pode apresentar-se desordenado, nessa imagem que está aqui, aonde o cérebro não só apresenta-se em uma parte, né? Onde chamamos de merocrania. Na ausência do cérebro, nós temos o anencefalo, tá? A ausência do encéfalo, fazendo com que seja diagnosticado anencefalia, por ausência do cérebro, do encéfalo. O diagnóstico é a ultrassonografia, tá? A ultrassonografia, como vocês veem aqui, nós temos um nariz, um olho e não tem a formação da cabeça, onde não tem cérebro. Quais são os fatores de risco, prevenção e sintomas? Sabemos que os sinais e sintomas da anencefalia, o bebê que nasce com cérebros subdesenvolvido, ou seja, o crânio incompleto, ele não vai ter não teria, né, uma vida saudável. Na maioria das vezes ele vai ser natimorto, né, e vai sobreviver algumas horas ou dias após o nascimento, tá? Os sintomas têm que ser a perda da consciência de uma forma geral. Para prevenir a anencefalia se dá pela suplementação de
ácido fólico 3 meses antes da mulher engravidar ou nos primeiros 3 meses de gestação. E esse suplemento é ingerido, né, de forma de complementar de vitaminas, tá? Que é específico da gestação. Sobre a lei número 4.360 de dezembro de 2004, qual é a sua opinião? Vamos discutir aqui. A lei, né, que é isenta de ilicitude, né, a interrupção da gravidez em caso de gestante portadora de feto inencefálico. Vamos abrir espaço para discutir, tá? Essa opinião de vocês. Temos um caso, né, de Marcela de Jesus, caso raro e polêmico de diagnóstico de anencefalia, que teve 20 meses de vida extrauterina. Esse caso, a mãe ficou com esse bebê e ele ainda sobreviveu 20 meses de vida extrauterina. Foi bem polêmico esse caso, tá? Porque a mãe não queria deixar, queria, né, ter um parto normal, queria ter o parto queria cuidar do seu bebê e causou uma grande polêmica em relação também até o diagnóstico da anencefalia. Temos a hidrocefalia, tá? Onde aqui mostra imagens de dois cérebros, tá? Dois céfalos, onde o normal vem apresentando aqui, ó, tá? E o cérebro hidrocefálico já se mostra em os ventrículos anormais, tá? Hidrocefalia é um fluido formado nos ventrículos, tá? Do espaço subaracnoide, que circula através do sistema ventricular e é absorvido para a corrente sanguínea. O problema surge quando há um desequilíbrio entre a quantidade produzida de líquido e a quantidade que é absorvida, fazendo com que ocorra um volume, tá? Aumentado da cabeça. Que não é imagem real, tá, pessoal? É só não é bem uma charge, só uma imagem para vocês verem o quanto cresce o cérebro com hidrocefalia. Essa doença pode ter causa congênita, sendo ela relacionada principalmente a 3 causas, que é a genética, hereditário, espinha bífida e recém-nascido prematuro. Como se trata de medidas para fazer o escoamento desse excesso de líquido ventricular, com a adoção de válvulas para a drenagem desse líquido para o peritônio e para o seu átrio. Já nos casos da hidrocefalia adquirida, as causas podem ser infecções cachumba, citomegalovírus, hepatite, toxoplasmos e poliomielite, entre outras. Hemorragia intraventricular, meningite, traumatismo, tumores, cistos, estenose do arqueduto Silves, tá? Temos como atividade para a aula de hoje, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é epispadia, quase eu não falo, desculpem, epispadia feminina e masculina. Vocês vão dar o conceito dessas terminologia epispadia, tá? Falar sobre sinais e sintomas e tratamento. Boa aula, bons estudos e até a próxima.